No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório um mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que neste dia 9 de outubro voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz e a graça do Divino Mestre, com a leitura de Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Eu quero abraçar o exército do Deus vivo, o povo de uma fé viva e amigos do Espírito Santo. Que a Trindade augusta e divina nos envolva, que o sábio arquiteto do universo venha sobre nós, e que este seja um dia que o Senhor preparou para nos abençoar, para que o sábado seja abençoado, para que o domingo seja abençoado, para que este fim de ano seja o melhor fim de ano de nossas vidas. Vacas gordas na casa de Israel, miséria, sofrimento lá no Egito, e as nossas intercessões para que eles passem para o lado de cá e esteja também em Israel, terra que mana leite e mel. 5h08 em Salvador. A família do Bom Dia Espírito Santo já está chegando. Edinalva Costa, Walter Balbino, Evanissa Pucaia, Soraya Rodrigues, Marinesa Linhares, direto da minha querida Caruaru, Bia Carvalho, Creuza Santana, Miriam Martins, Milagre Miriam, Mônica Vilar, Almira Silva, pode ir chegando. O Brasil já estão conectados com Bom Dia Espírito Santo. Não é apenas uma live, é mais do que isso.
É uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil, há 41 anos no ar. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, online, pelo aplicativo Radiosnet. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, também pelo aplicativo Radiosnet, pela Rádio Cultura da Bahia, também pelo aplicativo Radiosnet. Estamos pela 100.7, também pelo aplicativo Radiosnet. Várias outras rádios comunitárias e online conectadas conosco, retransmitindo o Bom Dia Espírito Santo. Estamos cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Estamos também na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Estamos na América Central, do Norte, do Sul, aonde estiver rede de internet. Estamos chegando neste horário aqui no Brasil, 5 às 7 da manhã. E aí talvez em seu país seja um outro horário, tá bem? Lá no Japão, por exemplo, são 5 e 10 da tarde. Na Coreia do Sul, na Coreia do Norte também, nas Filipinas. Estamos falando para milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas. Ivone Tássio já está conosco, Canela de Fogo, Almira Silva. Hoje é sexta-feira e o sinônimo de sexta-feira para nós é quebra de maldições, oração e jejum. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, coloque, para que esta água seja fluidificada, ungida pela fé, pela presença do Espírito Santo. Ponha também um pouquinho do azeite doce, o azeite de oliveira, aí ao lado do seu computador, celular, televisor. Estamos conectados com muitas televisões também, pessoas que fazem a transmissão, famílias inteiras nos assistindo em várias partes do Brasil. Coloque aí agora um pouquinho do azeite, porque eu tenho autoridade para isso, para consagrar o azeite, para abençoar o óleo santo, para você ungir a cabeça das pessoas, os lábios, carro, moto, objetos, aonde você ungir, na UTI, no hospital, também a mão de Deus estará ali. Creia, a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. O ungido é marcado, é separado, é consagrado. O ungido tem algo de proteção do céu. Tá bem? Ponha também chave do carro, do apartamento, você que vai sair de viagem neste feriadão. Unge o carro, as malas, para que você vá e volte na paz do Senhor. Porque às vezes o mal está ali naquela encruzilhada te esperando, misericórdia. Naquela nuvem, sangue de Jesus tem poder. Às vezes o mal está naquela esquina te esperando. Então, proteja a sua vida na área, no campo espiritual, para que você vá e volte debaixo da graça e da proteção de Deus. Tá bem? Não saia de casa sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai hoje ao banco, você que vai fazer exames, vai para uma audiência, não saia de casa de peito aberto. Confia em Deus e vá na força do Espírito Santo. Catarina Carlos já está conosco diretamente da cidade mais linda de Minas Gerais, Belo Horizonte, aliás, Juiz de Fora. Deus abençoe. Lívia Barbosa, Marinalva Freitas, pode ir chegando, pode ir chegando, pode ir chegando. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tudo aquilo que nos atrai para o mundo espiritual de Deus é comunicação. O Espírito de Deus comunica e testifica com o meu, o seu, o nosso espírito. Quem nos comanda, quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele não tem vontade própria. É Deus quem determina, escala,
marca, unge para uma missão na terra e continuará na glória com o Senhor. Tá bem? Então vá chegando. Compartilhe o nosso programa. Entre lá no YouTube. Eu tenho mais de 70 programas gravados. Às vezes você não quer assistir todo porque é longo, é cansativo às vezes, mas você pode adiantar e colocar as mensagens, que é o lado que mais edifica. Tá bem? José Antônio de Melo já está conosco. Jaciara Araújo, José Antônio de Melo, Pastor José Antônio, Casa da Bênção, Santo Antônio do Amparo, minha querida Minas Gerais. Nós nos veremos em Brasília agora em novembro, viu? Ivone Tássio também já está conosco. Estou bebendo aqui um cafezinho frio, misericórdia, para mim terminar de acordar. Hoje eu acordei, era 1h30 da madrugada, depois dormi de novo até 4 da manhã, para estar aqui nesta missão. Pessoas ontem ligaram para nós pedindo oração. Alexia Alcântara ligou, Alta Vieira Teles ligou, Ana Maria Ribeiro Prado, Andréia Batista, Balbina Bispo, Bernadette dos Santos Silva, Cauã dos Santos, Celestrina Moreira, Creunice dos Santos, Cristina Gomes, Darlen Davi Nascimento, Débora Maria, Edna Maria Menezes, Eliette Pereira, Elza Marques, Geraldo Chagas, Erondina Almeida, Everaldo Raimundo, Família Gomes, Família Cis, Gráucia Maria de Macedo, Jerusa Maria Jorge, José Fonseca e Família, José Silvestre Teles, Luciene Batista, Lucimara Belina, Lucivane Vieira, Manuel Lúcio, Maria Nadir Ribeiro, Marivaldo Moreira, Mateus Batista, Neide Vieira, Neuzi Teles, Renata dos Santos, Rosália Pereira, Sivonvaldo, Vinícius Santiago, Viviane Menezes, Valmir Teles, William Santos Teles, pessoas que ligaram pedindo a oração e o jejum do dia de hoje. Pode me mandar. Deliane Ferreira está conosco assistindo. Marta Machado de Deus, Marta Machado de Deus, amém. Diaconisa Naná, pode me mandar uma mensagem para o 9918622232, de qualquer parte do Brasil, da Europa, da Ásia, da Oceania. O código do Brasil é 55, o código de Salvador é 71. Pode comunicar comigo. Subirei ao altar hoje nas 6 reuniões, nos 6 cultos, levando o seu pedido para o altar da divina revelação. Lembrando que amanhã, sábado, a juventude da igreja comanda os grandes cultos. Mas o domingo, dia 11, vem aí, Santa Ceia na nossa igreja sede no bairro da Liberdade. E eu vou estar em Brasília, ao lado da missionária Ruth Brunelli de Oliveira, Canela de Fogo, Lília Brunelli, Jeremias Figueiredo, Fábio de Oliveira, toda a nossa equipe do Distrito Federal. Bárbara Freitas já está conosco. Bárbara está dizendo Shalom, Casa da Bênção, sede Liberdade, domingo, viu? E eu estarei em Brasília, mas vai ser fogo cruzado. E que o diabo saia do meio para não ser baleado com as balas de fogo do Espírito. Nós em Brasília e a sede na Liberdade com a grande Santa Ceia. Margarida Célia já está conosco. Bom dia, bispo. Deus te abençoe, desejo uma boa viagem. Amém. Que o sangue de Jesus me cubra no aeroporto, no avião, para chegarmos aí em paz. Manuel Bispo, ele já está conosco.
Maísa Freitas Rodrigues também já está conosco, de maneira que domingo será um dia especial. Brasília e Salvador, fogo cruzado, Santa Ceia lá, Santa Ceia cá. Marta também já está conosco, Delane Ferreira, Dislene Santos, Mônica Santos, Marta Machado. É isso aí, pode ir chegando, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, através do Bom Dia Espírito Santo e da palavra que iremos meditar em Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus. Ivone Tássio já está conosco, shalom, shalom Ivone, Deus te abençoe filha. Marinalva Freitas também. Meire Leite manda para mim ali o quê? Um sol? É, um sol. Beto Cruz já está conosco, Bete Cruz, Creuza, Ivone, amém, pode ir chegando. Então domingo é Santa Ceia do povo de Deus. Ao povo de Taguatinga Centro, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Ceilândia Norte, Ceilândia Sul, ao povo do Guará, Sobradinho, Planaltina, Braslândia, Núcleo Bandeirantes, Gama, ao povo bonito do Plano Piloto, Asa Norte, Asa Sul, ao povo do Guará, ao povo de Águas Claras aí em Brasília também, a todo o povo querido aí, não sei lá o que, das Emas, Deus abençoe. Domingo agora, nós estaremos na Catedral Mundial da Bênção, em Brasília, pisando nesta terra ungida, por onde já passaram grandes profetas de Deus. E eu aprendi tudo ali. Então é uma terra abençoada. Vocês aí de Brasília que me acompanham, venham estar conosco. Eu estou levando o óleo das 7 unções, com as 7 essências sacerdotais, apesar que a nossa catedral aí é a Catedral do Óleo, mas é óleo daí de Brasília para cá e daqui para lá. Quero ministrar a unção, não sei se será no domingo pela manhã, não sei se será no domingo à noite, ou na segunda-feira pela manhã, ou na segunda-feira à noite. Sei que eu estou indo para passar o que Deus tem me dado, tá bem? Deus abençoe minha querida Brasília, Distrito Federal. Dislene Santos já está conosco. A obra de Deus é assim. Nós não somos tribais, nós não somos tribo, nós somos reino. Tribo é aquele que preocupa só com a sua congregação. Reino é aquele que preocupa com o reino de Deus na terra. Então, a equipe da Casa da Bênção não são tribais, são reino, levando o evangelho a outros povos, a outros municípios, a outros países, e dizendo: Jesus está voltando. E dizendo: Jesus cura. E dizendo: Jesus salva. E dizendo: se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. E dizendo: Jesus liberta. Então, nós não somos tribais, nós somos reino. E o reino é implantado na terra pelos representantes de Deus aqui na terra. Tem uns que representam ele mesmo, o bolso dele mesmo. Mas é bom representar aquele que nos elegeu, aquele que nos nomeou, aquele que nos chamou, aquele que nos preparou. Então,
Casa da bênção não é tribo, é reino. Implantando o reino, seja aqui, seja lá, seja onde for. Rogério Magalhães já está conosco. Jesus está voltando, eu creio. É isso aí, Rogério. Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a todo o povo do Distrito Federal. Manda para mim um ok. Vocês aí do DF. Deus abençoe meu amigo Maurílio Silva, Doni Silva. Deus abençoe toda a nossa equipe aí no DF. Vamos louvar ao Senhor. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu dele seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, os seus cavaleiros. E Miriam cantava e dançava na presença de Deus. E naquele louvor o povo todo cantou. São 5h28. Aumente o volume do seu rádio, do seu celular, do seu televisor, do seu computador, porque é gostoso, é maravilhoso, é extraordinário levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, Espírito Santo. Estamos conectados com todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. São milhares de pessoas nos acompanhando na manhã. Muitos entram em minha página no Facebook, no Twitter, no YouTube, para assistir e receber a bênção através da mensagem divinamente revelada. Hoje é sexta-feira, dia 9 na numerologia bíblica, representa os 9 dons espirituais. Mas sábado é o dia da nossa mocidade, domingo, Santa Ceia do Senhor, mas hoje, sexta-feira, segunda sexta-feira de outubro, nós estaremos daqui a pouquinho diante do altar de Deus. Hoje será um dia de muito trabalho, de muita força espiritual,
Mas nós não estamos sozinhos. Há uma multidão de mais de 8.000 pessoas aqui na Bahia orando, jejuando, para que o nosso trabalho tenha o selo do Espírito, porque esta casta de demônios só sai através de oração, jejum. Então a igreja está orando, jejuando na quarta, na sexta e no domingo. Há 41 anos temos esta campanha, esta visão, esta revelação, esta obediência para tomarmos posse das armas espirituais do bem. Viu, Lucas Teixeira? Hoje é dia de quebra de maldições. É um trabalho altamente espiritual, com muita seriedade e responsabilidade, arrancando pela raiz toda a planta que o pai não plantou, toda a maldição herdada, adquirida, mandada, toda a maldição jogada nas costas, no cabelo, no rasto da sandália, das botinas, dos sapatos. Hoje é dia de penetrar na sepultura do inferno e arrancar pela raiz toda a peste perniciosa. Porque às vezes há uma coisa ruim enraizada em sua vida, misericórdia, já produzindo filhos brotos. Viu, Diogo? Às vezes há uma coisa enraizada na sua árvore emocional, sentimental, financeira, profissional, sexual, e este mal tem que ser arrancado pela raiz. Não pode ser cortada, porque o que é cortado brota novamente. Tem que ser arrancado pela cepa, pela raiz, e arrancado de uma forma excelente, para que não fique nenhum broto. Ouviu bem? Viu, Vanessa Silva? Maldição herdada, maldição adquirida, que é a pior que existe, principalmente no meio cristão. Pessoas que não vigiou, deu lugar ao diabo e arrumou uma maldição para a vida. Então, seja maldição herdada, mandada ou adquirida, serão desfeitas através da oração, do jejum e a unção interna. Tá bem? Você pode consagrar aí no momento que eu orar o azeite, beber um pouquinho também, para que este mal que estiver dentro saia em nome de Jesus. Jacó era o homem do óleo. Aonde ele ia, ele levava a botija, um chifre de carneiro cheio do azeite de oliveira. E ele acreditava, rapaz, porque ele aprendeu com o avô Abraão, com o pai Isaque. Não é? Anderson Menezes já está conosco, Eunice Pereira, Marinalva, Luana Santana. Deus abençoe, Luana. Então, hoje é um dia, Suzane Santos. Hoje é um dia, Suzana Santos. Deus abençoe, Suzana Santos. Juazeiro, Deus abençoe. Nossa pastora, é ela mesmo. O rosto ali não está dando para conhecer direito. Parece que sim. É você, Suzana, de Juazeiro. Deus abençoe, filha. Deus abençoe sua filha, seu filho, seu genro. E as nossas igrejas, Petrolina, Juazeiro, toda esta grande região da nossa querida Bahia. Então hoje é dia de quebrar as maldições. André já está conosco, André Luiz Mota. Deus abençoe. Então hoje é um dia profundo, um dia sério. Quem sabe a sua vida sentimental é toda amarrada, porque tem uma maldição nas mulheres da família. Ou no seu primeiro relacionamento, você foi todo amarrado ou amarrada. Maldição na vida financeira, profissional, não para em lugar nenhum, não para com nada na vida. Maldição do alcoolismo, do tabagismo. Rogério Magalhães, o poder da unção com santo óleo. Hoje é dia, isso aí. Eliane Brito também, Deus abençoe. De maneira que hoje é um dia de muito trabalho. Eu sei que chegando lá pelas 10, 11 da noite,
Vou estar muito cansado porque é um dia de lutar contra os Exus, os caboclos, as entidades, amarrar o valente. E eu tenho muito que fazer hoje, porque hoje é uma sexta-feira que a gente tem pouco tempo até para comer, porque é de manhã, à tarde e à noite no altar, no trabalho de Deus, e já nos preparando para domingo, e já nos preparando para 11 de novembro, e aí não para, só vamos parar depois que Ele nos promover para a glória eterna. Enquanto estivermos aqui, meu irmão, é isto aí, é batalha, 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 mas Ele é o Senhor dos exércitos e garante a nossa vitória. E todos os incursisos são derrotados. José Carlos Costa já está conosco. José Costa, Tabatinga, São Paulo. São Paulo também tem Tabatinga. Amazonas tem Tabatinga também. Deus abençoe, José Costa, Tabatinga. Onde fica Tabatinga, em São Paulo? Primeira vez que eu ouço falar em Tabatinga, São Paulo. Deus abençoe. Quem nasce em Tabatinga é tabatinguense, deve ser. Deus abençoe. É grande a nossa audiência em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Pará, Tocantins, Piauí. Dalva Rodrigues já está conosco. Meu amigo José Américo nunca mais apareceu. Anderson Menezes já está conosco. Manda um alô para minha tia, Ilha de São João. Deus abençoe. Nelson Cerqueira já está assistindo. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo aí no Pernambuco, na Paraíba, Rio Grande do Norte. Estamos em cadeia com a ICBRN, Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Então hoje é dia de quebrar, de arrancar, de derrotar, de vencer pela espada do Espírito todas as maldições, viu? Marta Machado de Deus, Deus te abençoe. Hoje é um dia poderoso, já nos preparando para domingo, Santa Ceia, e dia 11, a Festa das Águas. Diante da arca, uma cópia, na tenda da congregação, e transmitindo a mensagem da graça, os favores, as misericórdias de Deus. Eita, vai ser tremendo. A grande campanha começa dia 11 de novembro, com a Festa das Águas, e vai até 15 de janeiro. O povo passando pela tenda, recebendo as 7 unções, a folha para fazer o agradecimento de um lado e o pedido para outro lado, de maneira que teremos aí um novembro, um dezembro e um janeiro de excelência. Queremos ganhar muitas almas para Jesus. Missionário Daniel, Deus te cubra de bênçãos. Lívia Santos já está conosco. Deus abençoe Lívia. Meu abraço ao povo de Belo Horizonte, Vete Freitas, seu esposo, sua família. Deus abençoe Sulamita Reis. Muita gente em Belo Horizonte, Betim, me acompanhando. Lília Santos já está conosco. Olha, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante. Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do amor, Paulo Anjos. Bom dia, bispo. Peço oração pela minha vida conjugal e espiritual. Estou ligado. Bom dia, Espírito Santo. Tá bem, Paulo. Deus te abençoe. O apóstolo Paulo, extremamente zeloso. Viu, Denise Santos? Que tinha
uma experiência grande sobre armaduras. Ele entendia muito bem sobre armaduras. E ele escreve aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, aos Efésios, uma cidade dominada por idolatrias, feitiçarias, magias, esoterismo, uma cidade endemoniada. E Paulo escreve aos irmãos que ali estavam e os orienta, porque ele era um pastor extremamente zeloso. Pode ver no versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus. Ele fala a irmãos, a servos de Deus, a congregação que estava em Éfeso, viu Diogo Furlanento, e ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu vou me fortalecer no Senhor? Como eu vou receber este complexo espiritual, estas vitaminas espirituais, buscando a força do seu poder, confiando mais em Deus? Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que faz do seu braço a sua força, e feliz é o homem que confia no Senhor. Oração, jejum, louvor, fidelidade, leitura da Bíblia, santa ceia, campanhas, tudo isso nos fortalece. Estar na igreja, viu Vanderly Neuto, viu Joselita Leilo. Paulo disse aos irmãos: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Não é na força do poder acadêmico, isso é importante também, mas o lado espiritual em primeiro lugar. Aí o versículo 11 ele fala, ele falando aos Efésios, e é para nós também, porque a palavra ela é de geração a geração. Geração vem, geração vai, mas a palavra permanece a mesma. Não tem outra palavra, é esta aqui. Revesti-vos. Vesti e revesti. Eu estou aqui vestido com esta camisa, vestido, e revestido com este paletó, o blazer, o casaco. Então eu estou vestido e revestido. Nós não podemos estar só vestidos. Às vezes, para enfrentarmos as batalhas, nós temos que estar também revestidos. E no mundo espiritual não é diferente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Viu Débora Borges? Por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia chama de nu, desgraçado, aqueles que não têm aliança com Deus, que estão nus diante de Deus, porque não estão revestidos e nem vestidos. Então Paulo ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais, futuro, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo ele é estrategista.
Quando Deus expulsou Lucifer do céu, ele perdeu apenas o brilho, mas ele não perdeu a força de outras coisas que ele possuía. Então, por isso que às vezes ele entra nos corpos, porque ele não tem corpo para provocar as situações malignas. As astutas ciladas do diabo, porque o diabo é estrategista. Ele prepara armadilhas hoje, misericórdia, para te derrubar daqui 30 anos. Ele não é apavorado, não. Ele quer gerar pavor em nós. Mas ele sabe que se ele colocar uma pedra em seu caminho hoje, daqui 10 anos você estará derrotado. Ele é estrategista. Paulo entendia muito bem disso. E ele disse: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por isso que nós temos que estar na igreja, na Santa Ceia, na fidelidade, no louvor, na oração, no jejum, no óleo. Não é óleo de soja, não, nem de dendê, é o azeite do Espírito. Viu, Ângela? Viu, Dislene? Aí veja o versículo 12 de Efésios capítulo 6. Por quê? Olha o porquê, aqui é porquezão. Por quê? Aleluia! Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a nossa luta não é contra o irmão, nem contra a irmã, nem contra o governo. A nossa luta não é contra o cunhado, nem a sogra, nem a vizinha, e nem o ex e nem a ex. Viu, Janice Ferreira? Olha com quem é a nossa luta. Ontem, hoje e amanhã, e depois de amanhã também. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha onde é a nossa luta. Olha com quem é a nossa luta. Os principados. Você sabia que cada país tem um governo maligno, espiritualmente falando? Você sabia que em cada cidade, cada estado, cada bairro tem uma legião de demônios? Aqui em Salvador, misericórdia. Nós já derrotamos muitos, mas ainda tem muito que derrotar. Rio de Janeiro, o sangue de Jesus tem poder. Recife, misericórdia. Brasília, que Deus tenha compaixão. A batalha continua. É o reino de Deus lutando contra o reino do mal, sempre. Por isso que a Bíblia diz: os covardes e medrosos e tímidos, volta para trás. É campo de batalha de homens e mulheres que crê na unção e têm a proteção de Deus. Principados. Cidade de Éfeso tinha uma demônia lá terrível, a deusa Diana, e outras entidades do mal. Contra os principados, príncipes das trevas, demônio líder, potestades, legiões, contra os príncipes das trevas deste século. Sabe o que é isso, rapaz? Em cada década, em cada século, ou em cada milênio também, o diabo não deixa de ser diabo. Ele muda de estratégia
para lutar contra o reino de Deus na terra? Hoje, a maior luta que o diabo implantou, e a gente tem que repreender neste vale de ossos secos, são as drogas. A gente vê jovens morrendo na porta da nossa casa. É a sensualidade maligna, é a avareza, droga e sensualidade maligna, orgia, paredões, carnaval. Então, internet que tem um lado bom, mas um lado horrível também. Pode ver que Satanás tem aumentado o campo dele de trabalhar, matando, roubando e destruindo. Mas a igreja está aqui. A igreja tem que ser forte. A igreja tem que ser fogo. A igreja tem que ser água limpa para saciar a sede e para regar esta terra desértica. A igreja tem que ser sal e luz. Se ela perder estas unções, ela é pior do que o mundo lá fora. Viu Rosa Maria, viu Eunice Pereira, viu Anderson Menezes. Príncipe das trevas deste século. Misericórdia. Você pode ver que cada ano, cada década, a coisa muda, rapaz. Para pior. Para pior. E a gente vê igrejas fechadas, altares quebrados. São tanta invenção nas igrejas, fugindo das bases estabelecidas por Deus. Oração, jejum, obediência, fidelidade. Aí o capeta vai entrando, matando, roubando e destruindo, até nos altares. A droga, a morte prematura, o suicídio, as cadeias não comportam mais tanto presidiário. Isto é campo espiritual. Esta roubalheira, esta ganância, isto é campo espiritual. Eu não tenho dificuldade em entender essas tragédias no Rio de Janeiro, moral, financeira, tudo isso é campo espiritual, morte, prisão de pastores. É campo espiritual, porque a igreja esqueceu das armas principais: oração, jejum, louvor, santidade ao Senhor. Mas ainda há alguém com voz profética, e ainda há altares perfeitos. Então, Paulo já enfrentava estas adversidades lá no século I da era cristã, e na visão de Deus, que Deus determinou para ele escrever, os séculos ficariam piores. Príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Agora vejam aonde? Nos lugares celestiais. Maldade nos altares, maldade nas congregações, nas igrejas, entre pastores, irmão contra irmão, reino contra reino, e o pau está quebrando. Assassinato, violência, traição, punhalada pelas costas. Mas Paulo estava escrevendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo. O diabo está bagunçando a bagunça dele, porque ele está condenado. E se nós entrarmos nesta bagunça do diabo, estaremos bagunçados para a eternidade.
hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão indo contra irmão para a justiça. Briga nos altares, ganância. Co-pastor lutando contra o pastor. Uma verdadeira guerra. Fogo amigo. Misericórdia. Aí veja o versículo 13. O que Paulo fala aos Efésios e a nós, porque a palavra é de geração a geração. Portanto, tomai, viu Joselita, viu Anderson, toda a armadura de Deus, viu Sueli, viu Genilda Santana, o que é tomar toda a armadura de Deus? Você não pode ter o capacete sem o escudo, ou sem a espada, ou sem a couraça. Você não pode estar vestido uma parte e outra parte nu ou nua. Tem que estar todo imunizado. Por isso que você não pode dizer, e nem eu, tenho um ponto fraco. E é neste ponto fraco que o diabo vai te pegar. Temos que estar vestidos, revestidos, porque senão Satanás nos laça mesmo. Ele está de olho em você, viu? Vigie. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Firme. Não vacila não. Firmes. Toda a armadura. Não é uma parte da armadura. Eu creio nisso e naquilo eu não creio. Não, é toda a armadura. Para que possais estar firmes no dia mau. Porque o dia mau vem para todos nós cristãos. Qual é o dia mau? É aquele dia que você fez o exame e o diagnóstico veio que você está com AVC ou com câncer. O dia mau é aquele dia que você ficou sabendo que seu marido tem um amante. O dia mau é aquele dia que você ficou sabendo que você está no corte da empresa. O dia mau é aquele dia que você ficou sabendo que a sua filha foi violentada, que o seu filho está nas drogas. O dia mau é aquele dia que você ficou sabendo que o dinheiro que você tinha foi roubado, a escritura do seu patrimônio foi adulterada. O dia mau, se você estiver vestido e revestido, eu já tive cada dia horroroso na minha vida. Pensa que o diabo me derrotou? Ele que ficou envergonhado. Porque o dia mau vem. Ele veio para Jesus. Ele veio para Daniel. Ele veio até para Sansão. E pode ver que Sansão, antes de derrubar o templo de Dagon, ele orou. Ele veio para Elias. Ele veio para Pedro, para Paulo várias vezes. E você não está livre do dia mau, não. Tem que estar revestido para vencer o dia mau. Para que possais estar firmes, que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. A Bíblia está falando, não vacila não. Firme, seguro nas mãos do Senhor. Viu Jucimara? Viu Luana Santana? Fica firme. Dia mal vem, Luana Santana. Mas se você tiver revestida, o dia mal vem e passa. Depois vem outro. E sempre revestida, fica firme.
Estai, pois, firmes, aí Paulo escreveu, tendo cingido. Cingido é o que, missionário? Vestido. Os vossos lombos com a verdade. Que a verdade de Deus esteja sobre mim, como está este paletó. Verdade fiel e verdadeira, como diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Viu Genilda Santana? Genilda Santana. Vestida a couraça da justiça. Por cima dos lombos coberto com a verdade, ainda a couraça das coisas justas, direitas e honestas. Pode vacilar, não. Pode ter furo, não. Pode ter ponto fraco, não. Todo protegido para que o diabo não tenha força em nenhuma área. Porque um pequeno furo no Titanic levou ele ao fundo do oceano gelado. E qualquer furo em nossa vida espiritual, se não vigiar, nos leva ao lago de fogo e enxofre. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, proteção também. Agora veja o versículo de números 15. Aleluia! Isso aqui para nós cuidar da vida espiritual, viu? Leiam aí, Efésios capítulo 6, todo ele. Aquela parte do 1 em diante ali tem uma mensagem poderosa para jovens, para pais. Agora vejam, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por isso que os nossos pés têm que ser calçados com a preparação do Evangelho da paz. Não é do Evangelho da confusão nem da guerra, nem de irmão contra irmão, ministério contra ministério. É Evangelho da paz. Paz com Deus e paz com os homens. Se você não tem paz com os homens, também não tem paz com Deus. Se você não tem paz com a sogra, com a vizinha, com o ex, com a ex, se você não tem paz com os colegas, também não tem paz com Deus. É a lei da semeadura que é infalível e da colheita. Calçados os pés na preparação, sempre preparados no Evangelho da paz. Tomando sobretudo, olha que palavra, rapaz, o escudo da fé. A fé tem que ser um escudo. A fé tem que funcionar para nos defender das astutas setas do diabo. Porque toda hora, todos os dias, é muita coisa querendo bloquear, lascar com a nossa fé. Mas a nossa fé tem que estar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na Bíblia, naquilo que Ele estabeleceu para nós. Não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Ficar na vocação que foi chamado. Nada pode abalar a minha fé. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 em minha direita, eu não serei atingido. A minha fé tem que ser forte, porque é pela fé que somos salvos. Se a minha fé for fraca em Deus, até a salvação eu perderei. Viu, Simone? Vigie, viu? Para que você não perca a sua fé diante das turbulências.
tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Misericórdia. Pode ver que ele lança dardos inflamados, com fogo do inferno. Dardos inflamados é uma pedra de fogo, ou uma seta de fogo, ou uma lança de fogo, ou uma bala de fogo. Inflamados do maligno. Pode ver que o desejo do diabo é de nos inflamar em todas as áreas, confundir a nossa mente, colocar em dúvida a nossa fé, complicar o nosso raciocínio e colocar dúvida nas coisas de Deus. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que já tiveram uma fé tão linda, tão pura, e hoje estão aí fracassados, não crê na volta de Jesus mais, nem na Bíblia, nem na Santa Ceia, não crê em mais nada. Foram inflamados pelas notícias, às vezes, do Facebook, da internet, do YouTube, de mensagens de homens endemoniados, instrumentos do diabo, que já foram abençoados e perdeu a bênção, tipo Lucifer, e que hoje estão por aí contaminando pelo YouTube, pelo Face. Vigie, viu? Senão este celular vai te levar para o inferno junto com o diabo. Vigie, unge o seu celular e saiba separar o joio do trigo, e saiba separar o peixe de pele do peixe de escama, e saiba separar o bode da ovelha. Missionário, o senhor está dando doutrina? Não. Estou passando a revelação que Paulo passou para a igreja que estava em Éfeso, e a situação de hoje é muito pior do que a situação do século I. Hoje o mal está na sua mão, e se não vigiar, perderá a salvação. Dardos inflamados do maligno é aquilo que gera enfermidades espirituais, emocionais, sentimentais. Inflamados. Por isso que este mal aí tem que ser amputado pelo grande agricultor, o Senhor. Tomai também, aleluia, eita, faz 53 anos que eu tomei. Tomai também o capacete da salvação. Isso aqui, meu irmão, é você crer na salvação. Às vezes chega alguém e fala para você, você tem que guardar o sábado, alguém fala que você tem que lavar os pés, alguém fala que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas se você tem o capacete da salvação e crê na salvação, nada pode te atrapalhar de ser salvo. Capacete, ó, cabeça protegida, conhecimentos emocionais, psique, subconsciente, imunizado contra as pedradas do inferno. Crê na salvação. Seja quando morrermos, ficaremos debaixo do trono de Deus, ou no arrebatamento, ou no paraíso eterno, no céu, né? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, eita glória, aleluia! A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que corta o diabo. Espada de dois cortes, corta para cima, para baixo.
que penetra a divisão da alma e do espírito, que penetra as nossas medulas, esquadrinha os nossos rins. Olha como a lâmina desta espada é afiada, hein? Penetra na divisão da alma e do espírito. Onde fica isto? Esquadrinha os rins. Cada célula do rim é esquadrinhada pela lâmina desta espada. Penetra na medula, aonde nada pode tocar, nem a agulha. Mas o poder da palavra nos faz tremer, estremecer e nos aperfeiçoar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo. Olha que a oração tem que estar presente. Com toda súplica no Espírito, orar e suplicar, derramar lágrimas, derramar a alma, fechar a porta do quarto, se for necessário, é lógico, para que você se embole pelo chão e geme, vigiando nisso, com toda perseverança, vigiando em tudo isso que ele falou, com toda perseverança, perseverar, permanecer sempre, e súplica ele pede por todos os santos ou por todos os irmãos. Santos aqui é os irmãos. Aí ele fala particular, e por mim, aleluia, ele pede oração. Ele pede a unção em suas palavras. Por isso que nós não temos que criticar, jogar pedra, blasfemar contra nenhum pregador. Ora por eles. E se tem falha, o Senhor que o ungiu tratará com ele de um jeito ou de outro. E por mim, olha o que ele fala, e por mim, olha a humildade do apóstolo, e por mim, apóstolo Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca, a hora que eu abrir a minha boca, que não saia gíria, que não saia besteira, que não saia palavras torpes, para que no abrir da minha boca, a palavra com confiança, certeza, firmeza, autoridade, a palavra com confiança, para fazer notório, para que todos possam notar, ou anotar também, o mistério do Evangelho. Notar o mistério, missionário, sim, para que seja revelado ao seu coração o mistério do Evangelho. Para quem é carnal, ele não entende este mistério, mas nós entendemos, porque o Espírito Santo revela e aperfeiçoa. Agora ele fala e ele diz assim: pelo qual eu sou embaixador. Sabe o que é embaixador? Representante. Ele não era representante de tribo, como nós não podemos ser. Ele era representante do reino, do governo de Deus na terra, daquele que plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem e a mulher. Então ele disse: pelo que eu sou, e nós também somos. Porque o Evangelho não parou em Paulo, continua na igreja do século 21.
e nós escrevendo, pelo caráter cristão, em nosso tempo, um evangelho para o conhecimento com a base deste que já está aqui, pelo qual eu sou embaixador, representante, em cadeias, bem no plural, seja cadeias físicas ou cadeias espirituais, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha, esta aula, desta doutrinação que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, deu aos irmãos que estavam em Éfeso, aos Efésios, não foi só para eles. É de geração em geração a palavra. É para nós também. Não importa se você é da Casa da Bênção, ou da Quadrangular, ou de outra denominação, ou da Universal, ou seja lá qual for. Placa de igreja não salva, o que salva é a nossa vida com Jesus. Leiam hoje, aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, tem uma mensagem poderosa também. E do 10 em diante, medite, aproveite este feriadão e medite em Efésios, capítulo de número 6. Viu Genilde Santana? Viu Rosa Maria Marques, pastora, serva de Deus? Eunice Pereira? Medite, tome posse e não esqueça que o dia mau vem para todos nós. E se a gente não estiver vestido e revestido, meu irmão, até a gente sobra. Título não vai te segurar. O que te segura é estar vestido, como eu estou aqui, ó, camisa, paletó em cima, vestido e revestido. Capacete, couraça, pés calçados na preparação do evangelho, sem deixar nenhuma trinca, nenhum furo, nenhum ponto de ferrugem, porque foi por um pequeno furo que Titanic foi ao fundo do mar gelado. E às vezes por um pequeno furo, muitos têm deixado também de ganhar a salvação. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio. Volta para Deus o seu coração. O Brasil, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a América Central, do Norte, do Sul, se irmanam neste momento na maior corrente espiritual do rádio metropolitano para ouvir a palavra que foi pregada e a oração da fé que faremos. Sei que agora muitas pessoas estão de joelhos, consagrando a água, consagrando o óleo, a chave, a caixa com medicamentos e orando para que a sexta-feira seja de quebra de maldições, o sábado de louvor, o domingo de levantar do pão e do cálice. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega, viu? Enquanto você está respirando. Missa, ladainha, não te salva não. Aceita Jesus e procure uma igreja evangélica e sirva a Deus. Os dias são maus. Aceita Jesus como Salvador. Você vacilou, manchou a aliança, quebrou, volta em contratempo. Porque senão depois da morte, segue-se o juízo final. Aí na sua cidade, em sua roça,
Talvez não tenha igreja Casa da Bênção, mas aí tem várias outras igrejas. Batista, Assembleia. Vá, se entrega a Jesus. Batiza nas águas, levanta o pão, cálice. Você olha no espelho, os cabelos brancos já multiplicaram, os pés de galinha aumentaram. Está chegando o dia de você prestar conta da sua mordomia. Saia fora da feitiçaria, da idolatria, da magia, da orgia. Aceite Jesus. Renove a sua aliança com Deus. Ele te salva, Ele te cura. Ele perdoa, não importa o que você fez em sua ignorância espiritual. Ele te perdoa do aborto, do assassinato, da violência. É lógico, você tem que pagar o preço diante das autoridades constituídas. Mas o importante é você ser e ter a certeza da salvação. Aceite Jesus. Dobre os seus joelhos aí ao lado do celular, do televisor, do rádio. Entrega a sua vida para Deus. Eu não sou tribal, não. Eu sou reino. Entrega a sua vida para Jesus. Procure uma igreja evangélica, para você ter um pastor, ter alguém para te ajudar no campo espiritual. Como diz a Bíblia, sai dela, povo meu, da feitiçaria, da idolatria, da orgia. Um dia desse você era criança. Hoje já é avô, rapaz, e não quer nada com Jesus. Já é avó. Está brincando com Deus? Aceita Jesus. E Ele te aceita também, a escolha é sua. E se você não aceitar Jesus, você vai mesmo para o inferno com o diabo. Porque você rejeitou a salvação pela graça e pela misericórdia. Dobre os seus joelhos aí diante do celular, diante do rádio, diante do televisor, diante do computador. Pare de estar mexendo nesse computador. Dobre os joelhos. Não importa se você é um artista, é um ator, é um jogador de futebol, é um político. Você precisa aceitar Jesus. Senão vai para o inferno com todo o seu dinheiro, com todos os seus elogios, com todas as suas mansões. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e ir para o inferno? E você já viveu 50% do que você tem direito nesta vida. Ou 60%, ou 80%, está esperando o quê? Quantas pessoas que já te entregaram o recado, hein? E você cuspiu e urinou no recado? Por acaso você está me assistindo? Abra o seu coração, dobre os seus joelhos. Vamos aproveitar os minutinhos que temos e vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que o Espírito do Senhor alcance esta moça, esta mulher, este homem, que agora estão de joelhos orando, pedindo perdão dos pecados e aceitando Jesus como Salvador. Eu vejo milhares de pessoas aceitando Jesus, renovando a aliança com Deus e se entregando a Deus.
pessoas católicas, espíritas, crentes desviados, que estas palavras de Efésios capítulo 6 possa falar a estas mentes, a estes corações, nesta sexta-feira, dia 9. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas segurando, abraçando o computador, o celular, o rádio, diante da televisão, pessoas que estão chorando, tremendo, de pé, deitado na cama, fazendo uma retrospectiva e pedindo misericórdia, porque já foram crentes e abandonaram o evangelho do Senhor. Que a tua misericórdia o alcance nesta sexta-feira, neste sábado amanhã, neste domingo de Santa Ceia. Escreva o nome desta pessoa no livro da vida, para que ela possa entrar na cidade pela porta, que é Jesus, e não vir pelo muro nem pela janela criada por si mesmo. Espírito Santo, meu amigo, venha sobre estas pessoas que estão me ouvindo, por esta rede de rádios, por estes celulares, computadores, notebook. Que a mão do Senhor o alcance, porque o dia mau para ela virá. Tenha misericórdia. Pai, eu oro pelos enfermos, eu oro pelos doentes, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a maldição adquirida, herdada, mandada, eu repreendo o desânimo, eu repreendo o bloqueio da fé, eu repreendo a doença psicossomática, os traumas, as neuroses, as psicoses, a depressão, o pavor, o medo, o rancor, o ódio. Eu repreendo o espírito da morte que está nesta família, morte física, morte espiritual, morte conjugal, que haja uma ressurreição e haja vida. Oh Deus, da minha alma e do meu ministério, venha sobre estas pessoas que me ouvem em todo o Brasil, fora do Brasil, mas que estão sentindo a comunhão, a verdadeira graça do Senhor. Eu repreendo a enfermidade. Eu oro por esta mãe aflita, esta mulher abandonada. Eu oro pelas crianças, eu oro pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, polícia federal, para que continue passando a vassoura de fogo, aleluia, e limpando nossas instituições. Eu oro por este soldado ferido da casa do Senhor, este pastor desanimado, esta pastora deprimida, solitária, sozinha. Eu oro, meu Deus, por este bispo, por este reverendo, por este diácono, por esta diaconisa, por este obreiro, por esta obreira, para que volte ao primeiro amor. Esta pessoa que pela internet tem sido um instrumento do diabo para confundir as mentes, que Deus tenha misericórdia desta alma e traga consciência da verdadeira e santa palavra de Deus. Seja fechada a boca dos leões, que não é nem leão, é um gato rabugento. Que a mão do Senhor esteja sobre todos nós,
oramos em nome de Jesus. Pega o santo óleo, se unge o seu filho, sua filha, sua casa. Fala línguas estranhas. Você que vai sair neste feriadão, unge o carro, viu? Vigie. Lá na paz do Senhor. Venha para a Santa Ceia domingo. Renovar com Deus a aliança, viu, Aline? Está rindo aí agora, não é, Aline? Viu, Silvana? Venha para a Santa Ceia, viu, Denise? Deus os abençoe. Leiam hoje Efésios capítulo 6, todo ele. Deus os abençoe. Entre a minha página no Facebook ou lá no YouTube, tem vários programas gravados, inclusive este também ficará lá. O de ontem, o de antes de ontem. Mesmo que você não queira assistir todo o programa porque acha cansativo, vá na mensagem, porque a sua alma precisa de mensagem revelada da Bíblia como é. Não é com tantas janelas, porque as janelas provocam reflexo e às vezes você não entende nada. A Bíblia é simples, a mensagem é espiritual. Espírito Santo é manso, é simples também. Tá bem? Não precisa de tanta sociologia, psicologia misturado com a Bíblia. Não. Não. Os sábios entendem, mas os tolos também entendem a palavra. Deus vos abençoe. Shalom. Shalom. Viu, Haroldo José? Shalom. Viu, Bia? Viu, Marinês? Deus os abençoe. Ore por mim, para que no abrir da minha boca lá em Brasília saia palavras na direção de Deus e não em minha direção. Um abraço, Haroldo. Deus te abençoe, vaso de